Você consegue contabilizar quantas vezes que, mesmo sabendo o que precisava ser feito para alavancar a sua vida, o seu negócio, você seguiu aí travada? E que em seguida bate aquela frustração, sentimento de culpa e a sensação de viver apagando incêndio? Pois é. Segura aí esse insight poderoso. A culpa não é sua, é a forma que o seu cérebro está programado que bloqueia o seu potencial. E hoje eu vou mostrar como você pode começar a reprogramar as suas crenças para conseguir resultados concretos, seja na sua vida pessoal ou profissional. E muito prazer, Maristela, criadora do Neurodesperta, especialista em produtividade e mentalidade. Eu criei esse espaço para a gente poder trocar ferramentas e dicas especiais para você transformar intenção em resultados. Nossas crenças funcionam como se fosse um sistema operacional do nosso cérebro. E elas são construídas aos poucos, ao longo da vida, desde a infância. Tudo aquilo que a gente ouve e experiencia repetidas vezes vão se consolidando no nosso sistema operacional. E a gente tende a levar aquilo como uma verdade absoluta. Então, por exemplo, se você cresceu ouvindo de que trabalho é só trabalho duro, pesado, de que você tem que se esforçar muito, é muito provável que o seu cérebro só consiga julgar, identificar e acreditar que trabalho é sacrifício, é sofrimento. E aí, qual é o resultado dessa verdade? Qualquer processo que você tentar implementar para ter mais tempo livre, ou até mesmo hoje, no seu dia de folga, você não consegue ficar sem fazer nada, porque você sente culpa por estar ali descansando. Então, o seu cérebro começa ali dentro de você, vamos fazer alguma coisa. Olha como você está improdutiva. Vamos buscar outra coisa para fazer. Você não pode ficar aí sem fazer nada. E você sente esse impulso para se movimentar. E você vai lá e responde à sua crença. Eu mesma caí nesse ciclo inúmeras vezes. E até hoje eu tenho que prestar muita atenção para perceber de falar, opa, será que eu estou aqui travada em alguma crença antiga? Ou será que isso aqui é verdade? No meu caso especificamente, eu tenho uma empresa, no ramo de hotelaria. E eu tinha, assim, a certeza de que eu não podia vender, vender era feio, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade em vender o meu serviço, ou então que, não, eu tenho que estar lá, dar o sangue, fazer tudo o que é preciso ser feito para isso acontecer. E quando eu digo tudo que precisa ser feito, não é a coisa óbvia e prática de que realmente precisa ser feito, mas atividades que podiam, por exemplo, ser terceirizadas. Mas eu ficava, não, eu é que tenho que fazer, isso aqui é meu, né? E isso me travava de uma forma absurda. E essas crenças me mantinham trabalhando exaustivamente, sem conseguir alcançar os resultados que eu buscava, principalmente liberdade de tempo para desenvolver novos projetos, como, por exemplo, estar aqui falando com você agora. A sorte é que a ciência sempre nos salva, de uma forma ou de outra. E nesse caso, é com a notícia de que o cérebro é completamente adaptável. Antigamente, acreditava-se que a gente tinha uma estrutura, uma capacidade fixa, uma limitação de aprendizado. Mas recentemente descobriu-se de que não. Existe uma plasticidade do cérebro, uma forma de se adaptar às circunstâncias. Inclusive, foi esse processo de adaptabilidade que garantiu que a gente estivesse aqui, vivos, hoje, ao longo de toda a nossa história evolutiva. A cada situação, a cada novo momento, nova experiência, a gente cria novas conexões neurais no nosso cérebro.
E a gente vai, e com isso, a gente pode reescrever as nossas crenças, a nossa história. E foi entendendo isso que eu consegui transformar a minha mentalidade sobre gestão de produtividade. E existe uma condição muito especial para que essa neuroplasticidade funcione, essas novas conexões aconteçam. É repetição mais intenção consciente. Você não vai mudar um pensamento de anos que está aí enraizado, que tem várias conexões neurais, assim, com um pensamento positivo. É um processo, é um desenvolvimento sistemático. Me fala se não é isso que acontece. Você implementa uma nova metodologia, começa a adquirir um novo hábito e está ali, toda empolgada, dá o máximo de si durante 3 dias. No quarto dia, você já volta a repetir o mesmo padrão de antes. E por que que isso acontece? Porque o cérebro está programado para economizar energia e manter o status quo. E isso acontece tanto na vida pessoal quanto na dos negócios. No meu caso mesmo, antes de desenvolver o protocolo MPA, eu vivia nessa tentativa de criar novos hábitos ou inserir, na verdade, técnicas de produtividade, mas que vá. Era realmente 3, 4 dias. Eu não conseguia sustentar isso por muito mais tempo. E logo em seguida voltava para qual modo? Apagar incêndio. O cérebro não prioriza crescimento, ele prioriza previsibilidade. E ele vai te levar a fazer coisas e ter atitudes, tomar decisões que muitas vezes te distanciam da onde você quer chegar, mas é onde ele poupa energia. E quando eu me liguei disso, foi quando eu disse, eu falei, eu vou mostrar quem é que manda aqui. E ó, vou te apresentar uma prática poderosa que eu utilizo direto na minha vida pessoal e profissional. Pega uma área da sua vida, seja ela pessoal ou profissional, que você está sentindo ali que você está estagnada e começa a investigar o porquê disso. E presta atenção, em qual é a origem dessa crença. Por exemplo, ai, eu não sou boa o suficiente. Tá, essa crença, esse pensamento, ele é real? Por que que você não se considera boa o suficiente? Olha para a sua história. O que que você se propôs a fazer na sua vida que você fez? E você foi lá e realizou. E o que você se propôs a fazer e você não realizou? Por quê? O que que aconteceu nesse meio do caminho? Quais foram as suas conquistas? O que te leva a crer de que você não é capaz de desenvolver? Você vai perceber que muitas das vezes elas não são crenças verdadeiras, são julgamentos ou ideias pressupostas. E quando você se depara com isso, você começa a reescrever a sua nova versão dessa ideia. Escreva frases positivas, não no sentido de positivismo vazio, de que, ai, não, eu sou boa. Não. Explica, mostre para o seu cérebro do porquê você é boa, do porquê que você tem capacidade, condições de realizar aquilo que você quer. Enumere, fala, olha, aqui que eu me propus a fazer isso, eu consegui, eu tive tal conquista, enfim, cria uma lista verdadeira. Saia desse lugar de suposição e aterre a verdade. Uma das crenças que eu tinha que impactava muito no meu negócio é de que eu acreditava que só eu é que poderia fazer aquilo bem feito. E aí eu não conseguia delegar a função para ninguém. E se eu delegava, eu ficava em cima, né? Então era trabalho duplo. Um de ensinar e o outro de ficar ali em cima constantemente verificando se aquilo estava sendo feito como eu queria ou não. Até eu me dar conta de que não, isso daí não é verdade. As pessoas podem, têm condições, sim, qualquer pessoa tem capacidade de realizar um trabalho bem feito, se for treinada, bem treinada e orientada para fazer aquilo. Quando eu implementei essa nova mentalidade, eu consegui delegar 70% das minhas atividades
ao mesmo tempo que eu aumentei em 30% o faturamento da minha empresa. Simplesmente por uma virada de chave, porque o conhecimento técnico para alcançar esses resultados eu já tinha, mas eu não acreditava que era possível. E a transformação da mentalidade, ela segue o mesmo caminho, seja para um processo pessoal ou para os negócios. Você começa incrementando mudanças que trazem, pequenas mudanças, que trazem resultados concretos, e a partir daí a sua visão, a sua percepção daquela realidade começa a mudar. E se você quer implementar um sistema na íntegra, completa, para transformar a sua mentalidade e seus hábitos, eu te convido a conhecer o protocolo MPA. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Ali eu mostro para você o passo a passo para você sair da estagnação e partir para ação. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal, que toda semana a gente tem aqui um encontro marcado para compartilhar de ferramentas e conhecimentos para o desenvolvimento da sua vida. A maior armadilha para qualquer pessoa é acreditar que, ah, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Que esse seu jeitinho de ser está fixo e imutável. A ciência da performance mostra o contrário. Sua produtividade é resultado de sistemas, não de personalidade. Pense na sua vida ou nos seus negócios como um jardim que precisa de cuidados sistemáticos. E nesse começo, nesse terreno desse jardim, ele é árido. Você precisa cuidar dessa terra. Aos poucos, tudo começa a florescer. A transformação que eu vivi na minha própria vida e no meu negócio não veio assim como um passe de mágica, e muito menos por conta de um talento especial. Veio da aplicação consistente de princípios que eu compartilhei com você aqui hoje. E acredite, se funcionou para mim, pode funcionar para você também. E lembre-se, você não está limitado pelas suas crenças antigas sobre a sua capacidade. Você tem o poder para reprogramar a sua mentalidade e alcançar os resultados extraordinários que você sempre quis. E esse foi mais um Neurodesperta. E lembre-se, a sua mudança começa hoje, com um pequeno passo. Te vejo na próxima semana.